A cidade de Tessalônica tinha sido recentemente visitada por Paulo e apresentou-se lá alguns problemas, né, de interferências dos judeus. Então Paulo recebe notícias dos seus ajudantes, como estava algo lá em Tessalônica, e resolve escrever essas cartas para os irmãos daquela igreja. Bom, então essas cartas foram escritas por Paulo durante a estadia em Corinto. Então as cartas foram escritas aí por volta do ano 51 depois de Cristo. Então elas, como eu já disse, vão ser consideradas aqui por causa da relação delas com a igreja de Tessalônica, que a gente estudou terça passada. Primeiro aos Tessalonicenses foi escrita após a recepção do relatório que Timóteo levou para Corinto. Então, conforme você pode observar aí na introdução à carta aos Tessalonicenses, Paulo ele cita aí o seu próprio nome, Silvano, né, que é Silas, e Timóteo, os companheiros que estavam com ele durante a segunda viagem missionária. Lembrando que Paulo e Barnabé iam empreender a segunda viagem missionária. Barnabé quis levar João Marcos, Paulo não aceitou, Barnabé e João Marcos foram para Chipre. Paulo tomou consigo Silas, que também é chamado Silvano, e mais adiante juntou-se ao grupo Timóteo. Então essas três pessoas eram conhecidas da igreja de Tessalônica: Paulo, Silvano e Timóteo. Lembrando também que Silvano, que também é chamado de Silas, ele era também um amanuense de Paulo. O que é um amanuense? Naquela época a pessoa ditava e um amanuense, que era um escriba, escrevia a carta. Então Silvano contribuiu com muitas escritas de Paulo, Paulo ditando e Silvano ou Silas escrevendo. Bom, então ele na saudação identifica aí, né, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele na sua saudação, ele cita essas pessoas porque eram pessoas que faziam parte do contexto da igreja de Tessalônica. O seu conteúdo do primeiro aos Tessalonicenses, frisa dois aspectos principais aqui. Primeiro, elogiar a firmeza dos Tessalonicenses diante da perseguição judaica. Os irmãos de Tessalônica são por Paulo elogiados, porque mesmo diante das perseguições dos judeus, eles se mantiveram firmes, né? Com relação à fé, com relação ao amor, com relação à esperança deles. Então eles não deixaram a perseguição judaizante abalar a fé deles, e Paulo então os elogia por isso, e corrigir certos erros e mal entendidos que surgiram no meio deles, principalmente aqueles relacionados à vinda do Senhor. O principal tema da primeira carta aos Tessalonicenses é justamente esse assunto que eu acabei de dizer, né? A vinda do Senhor Jesus. As epístolas aos Tessalonicenses apresentam a primeira discussão sobre esse tema. É claro que esse tema, o retorno da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é um tema que permeia todo o Novo Testamento. Mas primeira aos Tessalonicenses é a primeira carta, ou o primeiro texto que trata desse assunto de maneira mais detalhada, mais clara, né? Mais pormenorizada. Bom, quando a gente pega primeiro aos Tessalonicenses, para ter uma ideia melhor sobre ela, a gente é necessário olhar o esboço sumário da carta. O companheiro já passou? Já. O companheiro Santiago está esperto. Então veja bem, primeiro aos Tessalonicenses, o crescimento de uma nova igreja. Então lá no primeiro versículo, conforme a gente já leu, nós temos ali uma saudação paulina, onde ele envolve dois personagens que estão ligados diretamente àquela igreja, que é Silas
Timóteo. Aí depois ele fala sobre o estado da igreja, né? Capítulo 1, versículo 2 até o 10, que a gente divide aí em 3 partes, né? Ele fala sobre o caráter da igreja, a eleição da igreja e a reputação da igreja. Então, versículo de número 3, Paulo fala assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo destaca o caráter da igreja tessalônica, principalmente com relação a esses 3 aspectos da cristandade, que é a questão da fé, do amor e da esperança. Essas 3 coisas caracterizavam aquela igreja, né? O trabalho que aquela igreja vinha realizando, todo o esforço que ela estava empreendendo, eram resultados da fé, do amor e da esperança notadas naquela igreja. Então, Paulo também fala sobre a eleição da igreja tessalônica. A partir do versículo 4, ele fala: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, Paulo está dizendo aqui, né, que a igreja de Tessalônica, ela foi fundada sob a orientação de Deus. Foi Deus quem orientou para que eles chegassem lá, né, naquela região e ali pregassem o evangelho, né? Então, falando sobre a eleição daquela igreja da parte de Deus. Bom, e letra C, a reputação da igreja. A partir do versículo 8, fala que partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Então, toda aquela região da Macedônia e da Acaia foram influenciadas por essa igreja de Tessalônica, né? Então, a reputação da igreja de Tessalônica era uma boa reputação em toda aquela região que circundava a cidade de Tessalônica, né? Então, o estado da igreja aqui apresentado por Paulo é que a igreja tem um caráter ilibado, é uma igreja que foi eleita por Deus e a reputação dela é muito boa entre as igrejas ou as regiões vizinhas. Bom, aí Paulo, no capítulo 2, ele vai falar sobre a relação dele com aquela igreja, uma relação muito boa, né? Paulo, primeiro ele vai falar sobre a conduta dele para com aquela igreja. A partir do versículo 1 do capítulo 2, nós vamos ler só alguns versículos. Paulo fala: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem. Com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus em meio à minha luta. Paulo está fazendo a menção aqui da prisão dele e de Silas, né? Lá em Filipos, quando aquela jovem adivinhadora foi libertada. Então, Paulo, nesse começo do capítulo 2, ele fala que mesmo sofrendo, né, reveses durante o seu ministério, sendo machucado, maltratado, ele ainda teve ânimo e disposição para pregar lá naquela região e fundar aquela igreja. Então, Paulo fala justamente sobre isso, né? Que a origem daquela igreja a origem justamente do coração de Deus por meio da pessoa de Paulo. Depois Paulo fala, a partir do versículo 13 do capítulo 2, do acolhimento que aquela igreja deu a Paulo, versículo 13 a seguir. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também os perseguiram.
Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Então, Paulo está dizendo que, apesar da perseguição dos judeus provocado lá em Tessalônica, aqueles irmãos que se converteram de fato, né? E eles então resolveram dar um apoio, dar um abrigo a Paulo, recepcionaram bem Paulo. Então Paulo está agradecendo a eles, né? Está fazendo menção desse acolhimento da parte de Tessalônica, porque eles ouviram o Evangelho, creram nele e não deixou que a perseguição dos judeus os impedisse de continuar na fé. A preocupação de Paulo com a igreja, a partir do versículo 17 do capítulo 2, Paulo fala: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança, a alegria, o coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e nossa alegria. Então, Paulo ele demonstra a sua preocupação com a igreja e até fala aqui, né, revela a eles o desejo que ele teve em visitá-los novamente, mas ele foi impedido de fazer isso. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande com aquela igreja, principalmente porque aquela igreja foi fundada, né, estabelecida no meio de uma violenta perseguição provocada pelos judeus. Então Paulo sempre estava preocupado como que estava o desenvolvimento daquela igreja, e ele então demonstra isso nesses textos aí, do capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 10. Então, pelo fato de Paulo estar sempre preocupado com aquela igreja, ele diz aí no versículo 11 do capítulo 3 que ele sempre orava em favor dos Tessalonicenses. 4. Os problemas da igreja com relação aos seguintes temas. Como a gente tem aqui uma igreja que está localizada no mundo gentílico, essa igreja está localizada numa região muito pagã, e os cultos pagãos daquela época tinham muito envolvimento com a questão sexual, né? Os cultos eram cultos orgiásticos, onde haviam sacerdotes e sacerdotisas que se prostituíam entre si, ou até entre pessoas fora daquele contexto, porque pensavam sim estar agradando as suas divindades, porque geralmente as divindades daquelas regiões e daquele mundo pagão eram divindades que envolviam a questão da sexualidade, porque a questão da sexualidade trazia consigo naquela época a ideia da fertilidade, e aquelas divindades geralmente eram divindades ligadas a essa área, né? A área da fertilidade, divindades que mandavam chuva, divindades que era o sol, divindades lua e por aí vai, né? Então Paulo está escrevendo para uma igreja que está situada no mundo pagão. Então aqui ele dá algumas advertências àquela igreja para que ela se porte de maneira adequada. Então a primeira coisa que Paulo vai falar aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 8, é a questão da moralidade sexual. Se você for ler o Novo Testamento, principalmente as epístolas paulinas, você vai ver que esta é uma preocupação de Paulo. Não é porque Paulo era um cara recalcado ou era um cara que era muito preocupado com esse assunto, é porque era um assunto necessário de se tocar, porque o paganismo vivia isso, né? Então Paulo vai falar para eles cuidarem dessa área, não se envolverem com a questão da imoralidade sexual, né? Dos relacionamentos sexuais ilícitos. Faz até uma menção aqui do que foi definido do Concílio de Jerusalém, né? Em Atos capítulo de número 15. E depois ele vai falar sobre a conduta social, a partir do versículo 9 aí do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros.
fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Qual que é o problema aqui? Aquela igreja tessalônica era uma igreja fraternalmente correta, ajudava os irmãos, e era uma igreja muito boa nessa área da filantropia. Porém, alguns irmãos, quando ouviram falar do retorno de Jesus, que quando Jesus voltar, todos os problemas do dia a dia serão desfeitos, porque nós vamos sair daqui, encontrar com Ele lá, eles irmãos pensavam, bom, então já que Jesus vai vir para tirar todo o nosso enfado, então vamos ficar aguardando Jesus. E passaram a não trabalhar mais, passaram a ser pesado para os irmãos. Então alguns irmãos entenderam errado esse ensino, né? E passaram a não trabalhar mais, vão só esperar Jesus. Não trabalhar não, ele vai vir mesmo, né, irmão Demar? Então, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar disso de maneira mais dura, mais enfática. Mas aqui, o problema já estava começando a acontecer, e Paulo tocou nele, quando ele falou, né, para não depender de ninguém. Aqui não está falando que eu hoje não posso depender de ninguém, não é isso. A atitude deles em depender de alguém era uma atitude que eles haviam escolhido. Não, eu não vou trabalhar, vou esperar Jesus. A igreja é uma igreja boa, uma igreja que pratica a filantropia, a igreja que cuida de mim, né? Então Paulo toca nesse assunto para corrigir essas distorções. Bom, continuando aí, o estado dos mortos. Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele esclarece: olha, com relação à vinda de Jesus, vocês que estão preocupados aí com aqueles que morreram antes desse advento, não se preocupem com eles. Eles vão fazer parte desse advento. Quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar no corpo glorioso, e nós, os que estivermos vivos, seremos também transformados em corpos gloriosos e encontraremos com o Senhor nos ares. Então Paulo aqui, ele corrige aqui também uma distorção com relação ao pensamento dos Tessalonicenses, com relação aos que já haviam morrido. Peraí, se Jesus vai voltar para buscar a igreja, e aqueles que morreram, o que vai ser feito deles? Então eles estavam muito preocupados com isso. Então Paulo escreve corrigindo essa questão: os mortos vão ressuscitar em corpos gloriosos, somando-se com eles os vivos, que serão arrebatados também em corpos gloriosos, e ambos encontrarão com o Senhor nos ares. Aí, no capítulo 5, ele começa a falar sobre os tempos e as estações, porque os Tessalonicenses tinham a seguinte preocupação: quando é que Jesus vai voltar? Né? Quando é que ele vai voltar? E Paulo fala: olha, a época, o tempo que Deus determinou só pertence a Ele. A preocupação de vocês não deve ser esta, com época, com tempo, estações determinadas por Deus. A preocupação de vocês deve ser cuidar de vocês, aguardar esse dia de maneira ansiosa, ficar na expectativa desse dia e não tentar adivinhar que dia que ele vai acontecer, tá? Então Paulo fala sobre isso aqui no capítulo 5, do 1 até o 11. E do versículo 12 até o 28, Paulo traz algumas exortações finais e a sua última saudação. Bom, a apreciação. Vamos falar um pouquinho mais sobre esta epístola. Essa epístola reflete as dificuldades dos convertidos gentios, não dos crentes judeus. Então essa carta está sendo escrita para uma igreja de maioria imensa, esmagadora de gentio. A gente não está falando aqui de uma igreja de judeus convertidos, a gente está falando de uma igreja de gentios. O que é um gentio? É um não judeu, né? Convertido ao evangelho. As questões da fornicação e da ociosidade estavam ligadas ao paganismo e não ao judaísmo. Os judeus tinham um monte de defeito, mas essas duas coisas não eram coisas praticadas por judeus. A questão
do relacionamento sexual ilícito e a questão da ociosidade. Os judeus tinham uma moral, até certo ponto, muito boa, e eles eram muito trabalhadores, pessoas que não eram pesados a ninguém. Então esses dois temas estão ligados ao mundo pagão, tá? A solidariedade dos judeus, graças ao seu arraigado sentimento da família e a sua fidelidade para com a comunidade israelita, não caracterizava os convertidos gentios, que pela sua própria conversão ficavam privados dos laços sociais que o paganismo oferecia. Então Paulo está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, e aqui fica claro que quando um gentio lá do paganismo se convertia, as suas relações sociais, os seus laços sociais ficavam mais complicados do que lá no mundo judaico. Por quê? Porque ele saía de um paganismo, de uma religião lá complicada, para viver uma situação totalmente diferente do ponto de vista religioso, né? Então Paulo está tratando com uma igreja gentílica e está trabalhando essa questão aqui da conversão de maneira muito cuidadosa, porque para alguém se converter do paganismo e vir para o evangelho, ele tinha que abrir mão de muitas coisas do ponto de vista social e familiar. Para criar um espírito de fraternidade, de responsabilidade mútua, foi ordenado aos Tessalonicenses que trabalhassem habilidosamente e se comportassem com honestidade, principalmente para com os que estão de fora, para não causar escândalo. É a mesma coisa hoje no trabalho, né? Alguém que se intitula crente, ele tem que ser um bom funcionário, se não for, vai causar escândalo. Lá em Tessalônica, a mesma coisa. Olha, trabalhem de maneira habilidosa, não sejam ociosos, não sejam pesados a ninguém, principalmente para com os que estão de fora, para não trazer escândalo. Então, o ensino sobre a vida de Cristo não era novo, pois Paulo disse que havia ensinado essas coisas enquanto estivera com eles. A primeira parte da discussão sobre a ressurreição e o arrebatamento surgiu da preocupação dos Tessalonicenses com relação aos que morreram antes do arrebatamento. A segunda parte da discussão foi motivada pelo desejo de saber quando Cristo voltaria. Paulo disse que a resposta estava na consciência espiritual e não na especulação. A gente já falou sobre isso, mas quero reforçar só esse segundo ponto. Quando eles ficaram sabendo que os mortos em Cristo ressuscitariam e seriam somados aos que estavam vivos, porque seriam arrebatados, eles começaram a ficar preocupados com a época que isso ia acontecer. Aí Paulo, lá no capítulo 5, fala sobre isso, né? Que a pessoa não pode ficar preocupada com o tempo, a pessoa tem que preocupar com o seu estado. Porque mesmo que Jesus não volte para a igreja no sentido coletivo, hoje ou amanhã, ele pode voltar para mim no sentido particular, hoje ou amanhã. Quem é que pode garantir aqui que amanhã vai estar vivo? Tem alguém que pode garantir isso? Não tem como garantir isso. Então Paulo diz aqui que a preocupação não é com a época que isso vai acontecer. A preocupação é comigo, de estar preparado para esse momento, estar aguardando esse momento. Então, se mantiverem despertados e ativos, aguardando ansiosamente o regresso de Cristo, seriam preservados da ira e nada teriam a temer. Bom, vamos aí para o segundo aos Tessalonicenses. Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, corrigiu alguns problemas, né, de ordem teológica, e deu muita ênfase, principalmente no capítulo 4 e capítulo 5, a metade dele, sobre a vinda de Jesus. Aí os Tessalonicenses começaram a viver numa expectativa além do normal sobre a volta de Jesus. Já tinha um grupo que não queria trabalhar, esse grupo agora aumentou, né? Alguns já achavam que Paulo havia enfatizado isso na primeira carta, Cristo então estava para voltar, e começou um problema agora na igreja, por causa da má interpretação daquilo que Paulo quis dizer
ou disse na primeira carta. Isso sempre acontece, né? Às vezes você fala uma coisa, tem uma intenção em falar aquilo e a pessoa interpreta de uma maneira equivocada. Por isso que a teologia tem uma disciplina, sabe, chamada exegese. A exegese, ela é uma interpretação do texto bíblico para poder investigar aquilo que realmente o autor quis dizer para o seu público imediato, para que não haja nenhum erro de interpretação. Então isso é muito comum na comunicação, né? A pessoa quer dizer uma coisa e é mal interpretada. Aqui aconteceu isso. A primeira carta de Paulo foi escrita para resolver alguns problemas lá em Tessalônica, porém alguns irmãos interpretaram aquelas palavras de maneira errada, e também algumas pessoas, ao lerem a carta de Paulo, interpretaram ela errada e começaram a trazer alguns ensinos equivocados lá na igreja de Tessalônica. Por isso que Paulo, na segunda carta, ele fala, né? Eu estou impressionado como vocês estão se demovendo facilmente da vossa fé, daquilo que foi ensinado para vocês. Permaneçam naquilo que vocês foram ensinados. Então, segundo aos Tessalonicenses, foi escrita para combater a ideia de que o dia de Cristo estava perto, ou seja, ia ser para aqueles dias deles. Paulo não quis dizer isso na primeira carta, que a volta de Cristo era para aqueles dias imediatos ali. Paulo disse que a vinda do Senhor aconteceria, mas ele não estabeleceu data, não disse que era naquela semana, naquele mês, naquele ano ou naquela década. Ele não estabeleceu data, ele não colocou isso. Só que eles foram, Paulo foi mal interpretado por alguns. Então a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita para combater essa ideia equivocada quanto ao tempo, à época da vida de Jesus. Então a pregação de Paulo sobre essa doutrina e as alusões contidas em 1 Tessalonicenses produziram uma má compreensão da sua pregação ou das alusões contidas na sua primeira carta. É possível que os Tessalonicenses receberam algum ensino espúrio. Paulo fala lá no capítulo 2, versículo 2 da segunda carta: facilmente demovidos do seu entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. O que pode querer dizer que repudiava quaisquer doutrinas falsamente atribuídas a ele ou por outras pessoas. Atribuídas a ele por outras pessoas. Paulo definiu critérios mediante os quais os Tessalonicenses poderiam reconhecer a aproximação do dia do Senhor. Então Paulo, na segunda carta, ele vai falar assim: gente, não é por aí, eu escrevi dizendo que a vinda de Jesus vai acontecer. Vocês estão vivendo aí numa loucura só, achando que é para agora. Calma. 3 coisas têm que acontecer primeiro para que Jesus volte. Calma lá. Aí ele vai dizer, olha, primeira coisa, a apostasia. Ele vai falar no capítulo 2, versículo 3, que um dos sinais da vinda de Jesus é a apostasia. As pessoas negando a fé que antes viviam. A apostasia ia acontecer de maneira muito abundante. E a gente está vivendo isso, né, irmão Demar? Quantas pessoas aí, né, estão negando a fé que viviam antes, blasfemam contra Deus. A quantidade de ateístas, né, filosóficos e práticos tem crescido muito. Qual que é a diferença do ateísta filosófico? É aquele que fala que Deus não existe, né? E tem muitos argumentos na sua fala para isso. Mas tem o ateísta prático, né, que é aquele que fala que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Esse é o pior ateísta de todos, eu acho. Ele fala que acredita em Deus, às vezes vai até a igreja, mas vive como se Deus não existisse. Deus não é sócio dele, né, nos seus empreendimentos. Bom, retirada da influência impeditiva. O que é isso? Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, a partir do versículo 6, que o anticristo ainda não opera no mundo, ou não vai operar no mundo, enquanto o Espírito Santo, que é a influência impeditiva da ação do anticristo, estiver aqui. Então, quando é que vai acontecer a vinda de Jesus? Quando a apostasia for muito grande,
e quando o Espírito Santo for retirado daqui. Isso vai acontecer quando? No arrebatamento da igreja, né? E depois ele fala sobre a revelação do mal, segundo a ação de Satanás. Ele está falando aqui sobre o surgimento do anticristo. Então ele fala, olha, antes que aconteça o arrebatamento, tem que acontecer essas três coisas, para que o mundo fique entregue ao mal. A apostasia vai aumentar, o Espírito Santo vai ser retirado da terra quando a igreja for arrebatada, e aí o anticristo começa a reinar. Então Paulo, quando explica isso, ele está dizendo, olha, Jesus vai voltar? Vai, mas retomem a vida de vocês, vivam normalmente, porque pode ser que isso vai demorar, porque para Jesus voltar tem que acontecer essas três coisas. Em nenhuma outra parte das epístolas paulinas ocorre esse aspecto do ensino escatológico, mas fazia parte integrante do ensino e da pregação de Paulo. Esse texto mostra que o mistério do mal e o mistério de Cristo se desenvolvem paralelamente no mundo, e que haverá por fim uma colisão inevitável em que Cristo triunfará. Então Paulo, no capítulo 2 aqui, fala sobre o mal, personificado aqui no anticristo. Lembrando que anticristo é contra Cristo, o prefixo anti com i, contra. Se for anti com e, é antes, então é anti com i, contra. Anticristo é contra Cristo. Então a ação do mal cresce paralelamente ao reino de Deus, que é o bem. Vai chegar uma hora em que o conflito vai acontecer. A gente que estuda escatologia, e mais à frente a gente vai aprender sobre isso um pouco mais, a gente sabe que isso vai acontecer lá na batalha do Armagedon, Bom, o triunfo será justamente o seu regresso pessoal à terra para destruir o anticristo e o falso profeta, além de prender Satanás e inaugurar o seu reino milenial. Então, quando a gente for estudar sobre Apocalipse, a gente fala com mais detalhes sobre isso. A exortação contra a ociosidade, capítulo 3, é um desenvolvimento da exortação de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. Então o problema, mesmo que Paulo tenha tocado nele lá no capítulo 4 da primeira carta, o problema não foi corrigido. A impressão que dá aqui é que ele aumentou, porque quando Paulo fala no capítulo 4 sobre a vinda de Jesus, aí é que esses ociosos ficaram ainda mais despreocupados com o trabalho. A impressão que dá aqui é que o problema aumentou. Então Paulo, ele é duro aqui, ele chega a falar assim, olha, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Isso não pode ser pesado às pessoas. Uma coisa é a pessoa não querer trabalhar, outra coisa é a pessoa não ter condição de trabalhar, é diferente, A gente sabe que existem pessoas que não têm condição para o trabalho e de alguma maneira a igreja, o Estado tem que ajudar essas pessoas, tudo bem. Agora tem aquelas pessoas, que é o caso aqui dos irmãos de Tessalônica, lá no capítulo 3 da segunda carta, que eles decidiram, não vamos trabalhar, vamos esperar Jesus. Quando eu me casei, com 18 anos de idade, lá em 1991, dia 30 do mês que vem, agora vai fazer 23 anos, alguém falou assim, rapaz, para que você vai construir casa, moço? Jesus está voltando. O ano 2000 o mundo vai acabar. Justamente. Aí, eu mais a mulher sonhávamos em ter uma criança, a criança não chegava e disse, rapaz, está preocupado com o menino, rapaz? Jesus está voltando. Hoje a Raíssa vai fazer 18 anos mês que vem, 2 meses, quer dizer, mês de fevereiro. Então, quer dizer, você deve viver a sua vida normal, aguardando Jesus, é claro, com aquela expectativa lá no interior do seu coração, aquela atitude de fé, mas você não pode parar a sua vida por causa disso não. Os irmãos de Tessalônica aqui tinham parado a vida deles. Não, já que Jesus vai voltar mesmo, vamos ficar quietos.
A igreja de Tessalônica é uma igreja filantrópica, uma igreja boa para ajudar a gente. Então que a igreja nos ajude, que a igreja cuide de nós, né? Aí Paulo falou: rapaz, você não quer trabalhar não? Então não come, fica sem comer. Você não pode ser pesado aos outros, não. Paulo foi duro aqui, viu? Sim, irmão Delano. Porque eles usam os textos bíblicos, levando alguns textos bíblicos para o lado simbólico, né? Por isso que a argumentação é fraca, né? Existem algumas denominações evangélicas que defendem isso mesmo. Na interpretação apocalíptica, a gente vai aprender, tem 3 linhas de pensamento com relação à tribulação, que são os pré-tribulacionistas, que são a gente, né? Os mid-tribulacionistas, que defendem essa ideia que você citou do seu colega, que a igreja vai ser retirada no meio da grande tribulação, e os pós-tribulacionistas, que dizem que a igreja vai passar pela tribulação ou pela grande tribulação. Mas a linha mais aceita e a defendida pelos pentecostais é a linha pré-tribulacionista. A gente vai, quando a gente for aprender sobre o Apocalipse, a gente vai aprender sobre essas linhas de interpretação teológica, tá? Sobre a grande tribulação. Bom, então vamos lá. Alguns tessalonicenses agradaram tanto da ideia de que a vinda do Senhor os libertaria dos males e tensão deste mundo, que abandonaram o trabalho para aguardar o aparecimento do libertador. Então o libertador vai tirar a gente dessa fadiga. Então já vou sair da fadiga e agora, eu vou esperar, né? Estavam desarticulados do resto da igreja. Estava dependendo dos outros para se manterem. Sim. No Evangelho não comenta que Jesus trabalhava, que ele tinha alguma atividade de trabalho financeiro para se custear financeiramente. Tem algum, assim, fora do contexto bíblico, alguma referência sobre isso? No próprio texto bíblico tem referência de que tinham pessoas que mantinham o ministério de Jesus. Inclusive o próprio Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro do grupo. Então, além de depender da oferta das pessoas de maneira geral, Jesus tinha um grupo, principalmente de mulheres, que mantinham o ministério dele. O ministério de Jesus era mantido por ajuda, por ofertas. E isso não dava um reforço para os tessalonicenses também terem esse tipo de atitude? Não, porque a situação aqui é diferente. A situação aqui é o seguinte: olha, Paulo ensinou que Jesus está voltando para nos libertar dessas dificuldades do dia a dia. Então eu vou aguardar Jesus, vou aguardar o libertador. Então, para eu aguardar ele sem trabalhar é melhor, porque eu vou orar mais, vou ter uma vida piedosa mais adequada. Então eu não vou trabalhar. É diferente de alguém que está executando uma obra que está favorecendo a própria igreja. Por exemplo, Paulo,
em algumas cidades ele teve que trabalhar para se manter. Mas na maioria das cidades pelas quais Paulo passou, ele dependeu de ofertas de igrejas e de pessoas para poder manter o seu ministério. Então é diferente uma pessoa que trabalha para a obra ser sustentada por ela, do que alguém que fala, não, vou guardar Jesus, vou ficar quieto em casa. Sendo que ele tem condição de trabalhar, ele não é um missionário para poder viver sustentado pelos outros, né? Então é uma situação diferente nesse sentido aqui, tá? Aqui eles estavam dependendo dos outros para se manterem. A diferença de alguém que faz uma obra missionária com relação a esses tessalonicenses aqui, é que esses tessalonicenses não queriam trabalhar para ter uma vida ociosa mesmo, porque estavam guardando Jesus. Já os missionários estavam realizando um trabalho para Deus, e as pessoas vendo esse trabalho, reconhecendo o trabalho deles, ajudavam a manter o ministério deles. É o caso de Lucas, por exemplo. Lucas escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos. Ele era mantido também por ofertas, e um dos seus mantenedores principais era Teófilo. Então ele estava sendo mantido para realizar um trabalho em prol da igreja, diferente dessa turma aqui que não queria trabalhar e queria ser sustentado pelos outros, como prêmio da ociosidade deles, né? Então Paulo incitou-os a ganhar os seus pães e a tratarem de suas próprias vidas. Paulo também vai falar muito sobre isso, sobre essa questão da igreja sustentar pessoas lá em Corinto, quando ele fala, por exemplo, sobre as viúvas, né? Onde ele cita dois tipos de viúva. Naquela época não tinha pensão, né? Ele fala, as viúvas idosas que não têm marido e nem família, a igreja sustenta. As viúvas novas que têm condição de trabalhar e de ter outro casamento, que trabalhe e case de novo, para não ser pesado a ninguém. Então Paulo tinha esse conceito com ele, né? De que era injusto a igreja ou pessoas cuidar de alguém que não queria trabalhar, sendo que ele tinha condição para isso. Agora também ele era muito justo em dizer que a igreja tinha que cuidar daquelas pessoas que não tinham condição de serem cuidadas, né? Por parentes, porque não tinha ou não tinha condição física para o trabalho. Então Paulo, nesse sentido aí, ele é muito enfático, tanto aqui quanto em outras cartas. Bom, esboço. Segundo aos Tessalonicenses, a expectativa da igreja. Então tem aqui a saudação de Paulo, a expectativa na perseguição, né? Paulo dá graças a Deus pelo crescimento daquela igreja. Paulo explica o objetivo, né, daquela igreja no capítulo 2, versículo 5. Que era, deixa eu achar aqui o versículo aqui, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino pelo qual vocês também estão sofrendo. Então Paulo fala que aquela igreja está crescendo, mesmo em meio aos sofrimentos, porém o grande objetivo é justamente ser achado justo diante de Deus, mesmo a tantas dificuldades. Então, expectativa do resultado e a oração de Paulo por eles. Paulo vai falar sobre os acontecimentos, né, no capítulo 2 aí, ó. Paulo tranquiliza, predita sobre a apostasia, é uma continuação daquilo que ele falou na primeira carta, sobre o anticristo, também o mesmo assunto, e encorajada uma atitude de fé. Paulo também faz exortações à prontidão, a pessoa tem que estar pronta para o dia do arrebatamento, né? E aí as últimas bênçãos e a despedida. Então, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses figuram entre os mais antigos escritos de Paulo. Os escritos mais antigos de Paulo são Gálatas, 1º e 2º aos Tessalonicenses, e testificam que a mensagem que Paulo pregava não era novidade, mas que constituía um corpo definido de fé.
A referência de Paulo à sua pregação no meio deles, das mesmas coisas que escreveu na sua carta, aponta para um sistema bem definido de crença, e seu emprego da palavra tradição confirma isso. Para Paulo, tradição significava um conjunto de doutrinas que foram cuidadosamente preservadas e formuladas com exatidão. Paulo serviu-se de uma expressão para descrever a sua transmissão dos fatos relativos à vinda de Cristo e que para ele constituía o Evangelho. Vos entreguei. Então Paulo gostava de usar dois termos para falar que tudo que ele pregava, bem como os discípulos pregavam, não era fruto da imaginação deles, era algo recebido, né? Que ele chama de tradição. Então aquilo que ele recebeu, aquela tradição que ele recebeu, ele está repassando, ele está entregando, conforme ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Capítulo 15 também, ele gosta de usar essa expressão: o que recebi do Senhor vos entreguei. Então Paulo faz questão de colocar aqui nos seus escritos que aquilo que ele está pregando não é fruto da imaginação dele, é aquilo que ele recebeu como tradição e está repassando, né? Pastor. Então ele fala, só um minutinho, ele fala assim: na tradição deviam estar incluídos preceitos éticos, pois o apóstolo afirma implicitamente que constituía uma regra de conduta que os irmãos podiam seguir. Então, dentro dessa tradição, desses preceitos recebidos, ele também prezava muito a questão da ética, né? Dos preceitos éticos. Sim, mano. É o seguinte, justamente sobre essa questão da tradição, que em algumas passagens que eu já li a respeito de Paulo, ele fala em especial sobre a mulher, a conduta da mulher. Que a mulher deve usar o véu, que deve, não pode, eu não, acho que não pode ouvir a palavra, falar em público. Tinha um punhado de preceitos, mas que não eram de Jesus, da tradição de Jesus, e sim preceitos judaicos que foram inseridos dentro das cartas deles, e muitas religiões transmitiram aquilo como um ensinamento de Jesus. Que aí tem que ter uma separatividade também do que foi ensinado dentro da cultura judaica, nos ensinamentos dos apóstolos no todo, não? Não teve nenhum apóstolo de Jesus que abriu mais espaço para as mulheres do que Paulo. O que a gente tem que entender é que quando Paulo faz aquela advertência lá para a igreja de Corinto, com relação à participação das mulheres no culto, é para resolver um problema específico daquela igreja. Porque as mulheres daquela igreja, elas não queriam ser subordinadas aos seus maridos e nem à liderança da igreja. Então Paulo manda que elas fiquem quietas, mas ali é um problema local. A gente não vê nenhuma ordem dessa de Paulo com relação a outra igreja. Então Paulo está resolvendo um problema localizado. A igreja de Corinto era uma igreja problemática no sentido da visão de autoridade. Lá eles não eram muito apegados a respeitar a autoridade. Então Paulo, quando vai tratar com Coríntios, com a igreja coríntia, ele trata de maneira severa para corrigir um problema local. Não é que ali está sendo um preceito para as igrejas de hoje, por exemplo. Mas é uma interpretação equivocada da Bíblia. Uma interpretação equivocada que foi transmitida por muitos anos dentro do conjunto da cultura ocidental em relação à mulher. Né? Você pode ver em Atos mesmo, em outras cartas de Paulo, que Paulo cita a participação de muitas mulheres como diaconisas no trabalho, como pessoas que tiveram uma participação extraordinária no crescimento da igreja. Por exemplo, lá em Corinto, por exemplo, na igreja de Corinto tinha uma participação muito grande
para a vida de um pregador que pregou lá, que foi muito bom, que foi o Apolo. Quem instruiu Apolo foi Áquila e a esposa dele, Priscila. E Paulo faz questão de frisar a participação desse casal na vida de Apolo, dando as instruções para que ele se tornasse um bom obreiro na casa do Senhor. Então, se Paulo não visasse valorizar a mulher, ele tinha citado apenas Áquila, não tinha citado Priscila, o que era normal dentro do judaísmo, citar só o homem. Mas Paulo cita muitas mulheres como obreiras do Senhor, diaconisas da obra do Senhor. Então Paulo tem uma visão muito avançada para a sua época com relação ao trato com as mulheres. Porém, lá em Corinto, aquelas mulheres estavam dando muito trabalho. Aí Paulo resolve um problema lá. Mas ele tenta resolver ensinando as práticas judaicas e não os ensinamentos de Jesus. Ali, para resolver aquele problema, tinha que ser radical mesmo, porque lá a coisa estava extrapolando os limites. As mulheres queriam tomar conta da liderança da igreja, não queriam obedecer à liderança da igreja, não estavam respeitando os seus próprios maridos. Então Paulo foi bem radical, porque o problema lá era um problema muito grave. Então ali foi necessário ser radical. Mas você não percebe esse radicalismo de Paulo com relação a outras igrejas. Para a senhora ter uma ideia, tanto que Paulo estava chateado com o comportamento daquela igreja, que ele chega a dizer assim, lá na carta aos Coríntios: eu dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês, exceto uns 2 ou 3 aí. Aquela igreja lá era terrível. Paulo teve que tratar com ela bem duro mesmo, para resolver os problemas lá. Tinha uns lá que falavam assim: rapaz, não dou moral para Paulo não, eu sou do grupo de Pedro. Outros diziam que Pedro e Paulo, que rapaz, Pedro e Paulo são fraquinhos para pregar, bom para pregar é Apolo. Outros diziam: não, rapaz, não obedeço o homem não, eu sou do grupo de Jesus, eu obedeço direto a ele. Então o treino estava complicado, era uma igreja que estava fracionada em vários grupos e ninguém respeitava a liderança. Então Paulo teve que ser duro com aquela turma lá. E as mulheres estavam indo no mesmo caminho, se não estava pior. Bom, então vamos aqui. Paulo, nessas 2 cartas aos Tessalonicenses, traz todo o conjunto de pensamento da fé cristã. Tudo que a fé cristã pensa está nessas 2 cartas aqui, aos Tessalonicenses, conforme a gente colocou nesse resumo aí. Pode colocar lá, Santiago. Próximo slide. Isso, criam em um Deus vivo, no Pai, que amou o homem e escolheu a sua salvação. Por intermédio de Jesus, seu Filho, concedeu libertação da ira e a revelou através do Evangelho. O Espírito confirmou e tornou real essa mensagem. O Evangelho refere-se a Jesus que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, mas voltará. É-lhe atribuída deidade, que é divindade, pois chama-se Senhor e Filho de Deus. Os crentes, ao receberem a palavra do Senhor, afastam-se dos ídolos, servem a Deus e aguardam o regresso de Cristo. O seu crescimento normal é rodeado pela santificação. Na sua vida pessoal, devem ser puros, trabalhadores, cheios de um espírito de oração e alegres. Então, desde o começo da fé cristã, desde o momento em que a pessoa inicia-se na fé cristã, até os dias em que ele será tomado, para morar com o Senhor, está resumido aqui nessas 2 cartas. A gente não vai ler todos os versículos porque não dá tempo, são muitas as referências. Mas essas 2 cartas são muito extraordinárias nesse sentido, de catalogar todos os princípios da fé nessas 2 cartas, desde o início dela até o dia em que estivermos para sempre com o Senhor. Bom, então é isso. Na próxima terça-feira a gente retoma aí, a missão a Acaia. Vamos falar sobre Atenas, muita coisa interessante nessa passagem de Paulo lá em Atenas. Vamos falar sobre Corinto,
muita coisa interessante para a gente passar para vocês aqui na terça-feira que vem, inclusive com muitas ilustrações que eu peguei na internet, ainda quero pegar mais algumas. A gente tem uma ideia de como que era ou eram aquelas regiões na época de Paulo. Adventistas do sétimo dia. Então, em 1844, você viu Miriam profetizando que Jesus estava voltando, profetizou 2 vezes, o povo vendeu casa, vendeu tudo, e acreditando naquilo. Então, a coisa é bem simples hoje. Nós vivemos no mundo da tecnologia. Se um desses grandes da mídia hoje profetizasse que o Brasil inteiro ouvisse que Jesus estaria voltando em dezembro de 2015, eu tenho certeza que os milhares seriam arrebatados com isso. Com certeza. Porque você pega o que o Valdemar fez na empresa dele. Por que ele não entendeu aquele rapaz? Ele não falava. Porque se ele não tivesse autoridade na palavra, ele não teria coragem de confrontar o estudioso da Bíblia lá. Infelizmente o povo não está lendo Bíblia, né? Hoje, Jesus fala para nós, aliás, as escrituras porque cuidar eterna a vida eterna, para nós não sair rodado. E de nós você vai ver que a Bíblia está falando o que para nós? Nos últimos dias, muitos após matarão na fé, deixarão a fé genuína, por obedecerem a espírito de homens enganadores e cauterizarão a mente de muitos. Muitos que vivem a fé cristã hoje deixarão o Evangelho, porque está escrito aqui, por obedecer a ensino de demônios. Por quê? Porque não leem a palavra. Nunca se vendeu tanta Bíblia como se vendeu nesses últimos anos, né? Porque hoje tem Bíblia para todo quanto é gosto. Bíblia para criança, meus primeiros passos, Bíblia para a vovó, Bíblia para o vovô, Bíblia para o papai, Bíblia para a mamãe, Bíblia para o adolescente, Bíblia de aplicação pessoal, Bíblia em esboço, Bíblia para as profecias, Bíblia apologética, Bíblia arqueológica, e por aí vai. Bíblia para a mulher. Então tem Bíblia hoje para todas as áreas do conhecimento, para poder ajudar a pessoa. Então, geralmente hoje a pessoa tem 2, 3, 4 Bíblias em casa, né? Mas não sei se é a vida que está muito corrida, as pessoas não estão lendo Bíblia, né? Não estão lendo Bíblia. Por isso que eu estou sempre insistindo aqui para os irmãos pegarem ali o Rota 66 em casa, bota no rádio lá e vai ouvir enquanto está trabalhando. Eu não tenho tempo de ler Bíblia. Tudo bem, não tem problema. Mas hoje a gente tem muita ferramenta. Tem Bíblia em áudio, tem estudo da Bíblia em áudio. Hoje você tem ferramenta de tudo quanto é jeito para você aprender a Bíblia, né? Bíblia então para computador, com recursos para computador, o que mais tem hoje no mercado. Então você pode estar muito bem trabalhando na sua casa, em vez de ficar ouvindo a sessão da tarde lá, ou trabalhando e ouvindo as novelas do SBT, né, aquelas novelas mexicanas. Ouça a palavra de Deus, Bíblia em áudio, estudo em áudio, né? Às vezes é porque a gente junta a desculpa de não ter tempo e a preguiça também, né? E às vezes acaba não tendo contato com a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já estou no estudo, ouvindo já o estudo de número 380 e alguma coisa. Já estou em Miqueias. Gente, eu já tenho aprendido cada coisa que eu achava que nunca existia, né? Que coisa interessante, rapaz, ouvir a palavra de Deus. Que um dia eu quero terminar de ouvir o Antigo